Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou a Amália Rocha e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Vive Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. A nossa entrevistada de hoje é a escritora de livros infantis, Cláudia de Carmo. Com 14 livros publicados, ela tem a preocupação de abordar de maneira lúdica temas importantes e sensíveis do cotidiano das crianças. Cláudia, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, o prazer é meu também. Cláudia, você começou escrevendo pequenos contos e poemas, chegou a publicar 3 livros de poemas, mais 2 biografias, antes de se dedicar exclusivamente ao público infantil. Por que esse interesse em escrever histórias para crianças? Bom, isso na verdade sempre me acompanhou. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha o costume de levar eles para a rede à noite e ali eu inventava muitas histórias. Mudava algumas histórias clássicas, eu mudava e eu criava muitas histórias. Em 2018, eu resolvi retomar, publicar uma dessas histórias. E aí foi um envolvimento tão grande, minha filha casou, a perspectiva de netos, eu acabei me envolvendo e hoje eu só faço isso, eu só escrevo para criança. Que delícia! E quais são os temas do nosso dia a dia que você aborda nos seus livros? Eu tenho para mim, Amália, que o escritor que escreve para criança, ele tem um compromisso e ele tem uma responsabilidade muito grande, porque eu posso só entreter, né, com um livro, divertir, mas eu posso levar valores. Então, essa é a minha preocupação maior, trazer sempre um ou mais temas que são importantes para a formação das crianças, como bullying, sustentabilidade, respeito à natureza, enfim, eu tento sempre trazer temas com valores para agregar ao entretenimento. Quer dizer, tentando até contribuir para uma formação melhor dessas novas gerações, né, Cláudia? Sim, sim, com o que eu posso, né? Porque o livro ele tem uma abrangência, infelizmente, pequena, mas essa é uma forma que eu acho que é muito importante. Quer dizer, a sua contribuição, é o seu papel, né? Por isso É, que se escreve. Que bom, muito interessante. Eu adorei ler a seu respeito em relação a isso, com essa preocupação que poucos escritores têm nessa questão da formação, ainda mais das crianças, dos jovens, né? E são temas muito difíceis de abordar com crianças. Como é que você consegue passar essas mensagens? Que linguagem você usa? Ilustrações também? Como é que é? eu sempre tento pensar como criança. Então, assim como quando você vai passar uma orientação para uma criança, o correto é que você se abaixe e fale com ela, né, na altura dela, eu tento fazer da mesma forma com as histórias. E o que eu acredito é que a criança absorve aquela mensagem quando é dita dentro do universo dela. Muitas vezes as crianças sonham muito. E é muito interessante que às vezes a minha neta fala assim, Dadá, eu sou Dadá, Dadá, mas isso é de mentirinha, né? Ela está falando do bebê dela, mas o Vicente está em Campinas. Não, não, esse Vicente é de mentirinha. Então, eles navegam, eles passeiam no universo paralelo da fantasia e do real. E eu acho que é aí que a gente entra e eles conseguem, eles vivenciam as histórias. Por isso que eu acredito que é mais fácil você falar de bullying quando é um personagem, é um carrapatinho com outro inseto, a criança entra dentro daquela história e ela consegue vivenciar de alguma forma.
Uhum. Tem esse livro, né, que fala do carrapato e fala de bullying. Conta um pouquinho desse livro para a gente, por favor. Então, é uma história que ela é a campeã. É o livro que eu mais vendi. Existe um mascote dele e, apesar de ser feio, não é uma boneca bonita, as crianças e adultos adoram. É uma história que fala sobre a rejeição. Uhum. Então, a carrapatinha celeste, ela sofre o bullying, os insetos riem dela e dão apelidos que ela não gosta, né? Então, feijão, botão de terno, rolha de. E o que acontece? Chega um momento que ela decide ir embora, ela não quer mais ser uma carrapata, ela quer ser Ela, uma pulga. ela sofre bullying por quê? Porque Ela é ela é gordinha. Os gordinha? carrapatos, eles chupam muito sangue e ficam estufados. Uhum. E aí o pernilongo, né? O outro inseto lá, eles riem. Então ela decide que ela quer ser outra coisa. Isso acontece com a gente. Quantas Uhum. vezes a gente passa a vida perseguindo um corpo que não vai ser nosso? Nunca vou ter o corpo da Gisele Bündchen, né? Então eu preciso encontrar uma forma de ser feliz como eu sou, com o que eu tenho, enxergar coisas boas em mim. E é o que acontece com a Celeste, ela vai passando por diversos, vamos dizer, comunidades de insetos, e cada hora ela tenta ser outra coisa e não um carrapato estufado. Uhum. Até que acontece uma coisa na história, né? Um fato, que transforma ela em super-heroína, vamos dizer, justamente porque ela é gordinha. E, e ela entende que ela pode ser feliz estufada, né? Uhum. Mas que E bom que tá. só complementando, e uma coisa que eu acho que é muito legal desse livro é que os insetos que são amiguinhos dela entendem, no final eu trago isso. É, os insetos percebem que eles não tinham ideia do quanto eles magoavam ela. Isso é Hum. importante, a criança ler, ouvir isso, que eles não sabiam e agora eles sabem, não vão mais fazer. Agora, o que eu ia falar é que bom que a gente está nesse processo de mudança, né? Porque antes os livros não falavam disso, os livros infantis, livro nenhum, e hoje até as propagandas, né, que você vê em televisão, que você vê nas redes sociais, elas estão com essa preocupação de mostrar as diferenças, né? Então, você vê mulheres de todo tipo, por exemplo, em lingerie. Você vê a gordinha, você vê a mulher mais velha, você vê a mulher a japonesa, a mulher preta, você vê diversas mulheres, porque nós somos Sim. diversas, né? Então, assim, está havendo, e isso é muito bom, essa preocupação de mostrar que você pode ser feliz do jeito que você é, quer dizer, que somos diferentes, mas na verdade nós somos Iguais. Eu sempre iguais. falo Somos isso diferentes e somos iguais. quando eu faço contação de história, eu sempre digo isso para as crianças. A Hum. gente é diferente e a gente é igual. Somos todos humanos, mas cada um é de um jeito. E são essas diferenças que fazem o mundo mais bonito. Imagina todo mundo igual. Pois é. Você acredita que, assim, nesse caminho que a gente está tomando aí, a literatura está mudando de propósito, com objetivos diferentes em relação a essa preocupação de mundo, né, das novas gerações? Eu acho que tem muita gente trazendo todas essas questões para o universo infantil, isso é fantástico. Eu não sou contra a diversão pela diversão. Eu acho que tem momento que a criança simplesmente está se entretendo, mas é muito importante que a gente utilize uma ferramenta que tem acesso à criança também para levar valores. E isso é importante, porque a gente vive num mundo que existe muito desrespeito e a gente não pode. A gente tem que pensar no amanhã, né? Como é que a gente vai querer um amanhã melhor se a gente não passar valores hoje? Não dá. Com certeza. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar a essa nossa conversa que está uma delícia daqui a pouquinho, tá bom, Cláudia? Tá bom?
E agora um aviso importante. Desde 2007, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano, o evento ocorrerá em São Paulo, nos dias 20 e 21 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code que aparece aí na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Nós voltamos com um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos entrevistando a escritora de livros infantis, Cláudia de Carmo. Cláudia, no seu livro Passo de Tartaruga, você se inspirou na experiência de superação e sucesso de Daniel Dias, um dos maiores medalhistas paraolímpicos, para abordar a questão das diferenças. E foi assim que Daniel Dias virou a personagem Tartaruguinha Daniel. Na sua opinião, a mensagem é mais bem absorvida pela criança quando vem acompanhada de exemplos reais? Sim, com certeza. Quando eu mostro, quando eu faço contação de história, ou mesmo quando, sei lá, eu dou um livro para alguém e as crianças veem a foto referente ao personagem, elas têm assim, um olhar de surpresa. Da mesma forma, quando elas ganham um livro e elas veem a minha foto no final, elas falam, mas foi você que escreveu? É uma coisa, muito, muito, muito interessante. Eu recebi muitos feedbacks de crianças, de pais, que as crianças, depois que leram o livro, foram conhecer o trabalho do Daniel Dias. Então, é como se fosse um endosso. É possível sim, é possível fazer isso, é possível ser assim. Você não precisa se achar assim. Olha só que exemplo. Então, eu acho fantástico. Quando eu tenho pessoas reais, é uma coisa que eu gosto demais. Então, ele é um exemplo de superação, né? Medalhista paraolímpico. E no caso, a personagem, a Tartaruguinha Daniel, ela tinha uma má formação também nas nadadeiras, isso? E o que ele vira herói no final. Como ele nada, ele precisa de ajuda no começo, porque na areia ele tinha dificuldade de se locomover, como o Daniel Dias. Ele fora da água, ele não tem uma perna. Então, ele precisa de uma muleta ou de alguém, né? E na água, ele é insuperável. Então, eu sempre falo para as crianças,
A gente é muito bom em algumas coisas, em outras a gente não é bom. Se eu for numa piscina com Daniel Dias para nadar, eu tenho 2 pernas, 2 braços, e ele vai me dar um caldo, porque eu não consigo acompanhar ele, mesmo ele não tendo 2 braços nem uma perna. Então, eu acho que é importante a gente enxergar que a gente nem sempre precisa de tudo isso para a gente seguir adiante. A gente não precisa ser essa perfeição, ter tudo certinho. A gente tem inúmeros Ninguém exemplos. consegue. Uhum. Lê um pedacinho um trechinho do livro para gente. Porque a tartaruguinha Daniel acaba virando, né, superando também, virando herói. Assim, peraí, deixa eu pegar aqui, vamos lá. É O gostoso grupo, te ouvir lendo também, contando histórias. o grupo todo vibrou euforicamente. Se abraçaram e, bradando o grito de guerra, Juditona fez um alerta. Estamos bem perto do mar, mas vamos deixar para comemorar quando chegarmos ao nosso destino. Temos que seguir em frente. Aqui, na história, na primeira história, eu mostro os diversos desafios que a tartaruguinha passa para chegar até o mar. Tem lagarto, tem gavião que tenta comer, tem siri, mas uma coisa que eu uso muito nos livros é o humor. A criança é importante ela rir. Então, tem aqui uma tartaruga, que é a irmã da tartaruguinha Daniel, que é muito engraçada, e ela faz cover do Michael Jackson. Então, ela é muito usada nessa coisa da distração dos vilões. E, enfim, é uma história bacana, ela é divertida, mas ela traz uma mensagem muito importante, que é justamente aqui, deixa eu só mostrar o Daniel nadando pela primeira vez, a emoção dele. Ó, aqui, vamos ver se dá para ver. Dá? Dá. Olha. A Uhum. alegria dele descobrindo que ele pode se virar sozinho, né? E no lançamento do livro, Passo de Tartaruga, o medalhista paraolímpico Daniel Dias, ele participou da noite de autógrafo? O Daniel é uma pessoa incrível. Eu decidi usar ele como assim, como personagem principal numa palestra que por acaso eu ouvi. Eu chamei ele na hora do cafezinho, falei rapidamente, e ele, assim que leu a história em casa, no dia seguinte já me respondeu. Ele se sentiu muito honrado e fez questão de ir na noite de autógrafos, autografar comigo. Eu tenho isso filmado, né? Uhum. E ele escreve normalmente, mesmo tendo um dedo só, e foi muito, muito, muito legal para as crianças que estiveram lá. Muito Uhum. legal. E ele mesmo adorou também participar, né? Sim, e depois ele virou personagem de uma animação infantil que Ah, a é? gente teve. O Passo de Tartaruga se transformou numa animação infantil com o apoio da Lei Rouanet e patrocínio da Volvo e da Luarte Soluções Ambientais. Então, a tartaruguinha Daniel está nas telinhas também. Olha, que legal! E você também, quando faz um livro, às vezes você divide esse livro em vários. Tem o livro 1, o livro 2, né? Você vai lançando É, outras histórias em relação àqueles personagens. Isso é muito Na interessante. verdade, o que aconteceu, vou tentar resumir aqui. O Hum. Daniel me procurou depois do lançamento do primeiro livro e falou: Cláudia, eu vou me aposentar e eu queria trabalhar com criança. Você não quer escrever mais um livro? Falei: vamos embora. Que legal. E aí ele falou: você tem ideia do que você vai abordar? Eu falei: vamos falar de poluição e sustentabilidade. E aí ele me apresentou para Carino Aliani, que é Hum. essa polpa aqui, Olha. e a gente fez uma limpeza no fundo do mar com a ajuda da tartaruguinha Daniel e da polva Carina. Mas
Aí o que aconteceu é que a gente foi procurado por um produtor para fazer animação infantil e eu precisava de mais 2 episódios. Uhum. Aí eu decidi escrever sobre autismo. Ah, Estudei sobre autismo e eu vi que tinha um autista muito, muito, muito bacana como exemplo, que é o Marcos Petri. hum. Ele fala 8 línguas, ele já fez 2 faculdades, mestrado, e ele, quando nasceu, o médico falou, ele não vai viver 3 meses, porque ele teve outras complicações, além de se descobrir muito posteriormente que ele era autista. Então, um boto para lá de especial mostra também o bullying, mas mostra que é importante você dar oportunidade para descobrir e para a pessoa se descobrir onde ela tem capacidades a serem desenvolvidas. E o Boto Marquinhos descobre que ele toca muito bem a guitarra. Então, no final, os peixinhos que faziam bullying com ele descobrem que ele é um sucesso no Peixegram, que é o Instagram do fundo do mar, como um Adorei. autista que toca guitarra. Hum. E só para concluir, eu precisava de 4 episódios e eu fiz esse que para mim é o livro mais completo da série. Chama Passo de Tartaruga 4, A Lei da Inclusão. E bem rapidamente, só para as pessoas saberem do que se trata, a tartaruguinha de Daniel descobre que existe uma lei no fundo do mar que proíbe os peixinhos que nascem com diferenças de frequentarem a escola. Então eles tem toda uma história aí para mudar essa lei, eles conseguem mudar a lei, e no final a gente tem uma festa no fundo do mar e vários peixinhos falando sobre si. Então tem o peixinho que deveria ser cor-de-rosa, mas ele é marrom. Tem o peixinho que é gordinho, e cada um fala onde aquilo incomoda e onde ele é bom. O peixinho, o leão marinho, que deveria ser rosa e marrom, ele fala: no pique-esconde eu sou muito bom, que é mais fácil eu me esconder sendo marrom. E assim, dessa forma, eu mostro que ninguém é igual. E no verso do livro, eu vou ler bem rapidinho. Vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas. Nesse universo tão diverso, não há espaço para preconceito, pois cada um de nós é um ser único. Somos tão imperfeitos quanto perfeitos. Cada um tem dificuldades em algumas coisas e é muito bom em outras. E é aí que está a beleza da vida, a diversidade. Então é Olha, isso. tem uma frase Eu me sua também. empolgo, eu falo muito. Não, não fala muito, não, você fala muito bem. E tem uma frase sua que realmente eu concordo bastante, que você fala assim, nesse universo tão diverso, não cabe É, preconceito nem exclusão. Isso é é isso perfeito, aí. isso é perfeito mesmo. É, e eu achei interessante essa questão de você desdobrar a história, né? Você vai lançando e vai vendo, e inclusive de acordo também com o feedback, né? E você tem netos, né? São quantos netos? 3. 3 netos já? Você é muito jovem para ter tantos netos Não assim já. sou, não. Não sou, não. Hum. E esse exemplo de você falar com diversidades, né? Também você usa eu li que você usa um outro exemplo para falar de diversidade, que é o da macieira, que não produz maçãs exatamente iguais. Explica para a gente esse exemplo que você dá, que eu achei bonitinho. Porque é uma forma de mostrar que mesmo sendo maçã, você pode ser um pouco diferente e continuar sendo maçã. Então, uma criança que é gordinha, ela não deixa de ser criança, ela não deixa de ser um menino ou uma menina, ela só é gordinha. O outro é muito magro, o outro é muito alto, um tem cabelo crespo, outro muito liso. E você fala isso Mas através das maçãs, né? Tem uma mais doce, uma mais azeda, uma maior, sim, uma menor, uma mais vermelha, uma verde. exatamente, exatamente. A gente precisa usar linguagens que a criança perceba.
Se eu falar para uma criança, para minha neta, olha, entrou uma criança na sua classe que é autista, você precisa respeitar, que ela é diferente. Minha neta tem 4 anos, ela vai fazer, tá bom, Dadá. Mas se eu contar uma história falando do Boto Marquinhos e como ele descobriu o talento dele e que os peixinhos riam dele e tudo, ela vivencia e ela entende. Esse livro está aí do teu lado? Dá para... Cadê o Boto Marquinhos? Ela de autismo, do Boto. Aqui. Uhum. E tem uma coisa legal desse livro que eu gosto muito, que ele acaba sendo, ele se perde e lá no mar assombrado, que é um mar cheio de navios e que todo mundo diz que não pode ir porque é assombrado, ele se perde correndo atrás de uma bolinha. E ele é salvo por um tubarão chamado TJ, que é o tubarão que todo mundo diz que é malvado, que é cruel. E aí esse tubarão vive lá afastado numa caverna e de repente eles descobrem que o tubarão, as tatuagens são de mentirinha, de tinta de lula, que ele toca guitarra, ele é roqueiro e ele nem come carne, ele é vegano. Então no final todo mundo faz selfie com o tubarão TJ, que todo mundo descobre que é muito legal, numa barraquinha de churrasco vegano, e o Marquinhos é o Boto Marquinhos, que é essa pessoa incrível, que é o Marcos Petri. Vale a pena conhecer o Marcos Petri. E, assim, eu não dou personagem para gente famosa só, não, pelo amor de Deus. Nessa história tem uma professora que eu conheci em Belo Horizonte. Ela é professora da escola pública e faz um trabalho absolutamente incrível. E aí eu dei um personagem para ela, que é a professora Moni. E no final do livro, as 10 coisas que um autista gostaria que você soubesse. O quê? Quais são elas? O autista não deve ser isolado ou viver em uma bolha. Ele deve conviver com as crianças da própria idade e receber amor. Paciência é o segredo. O autista está apto a aprender e ter uma vida feliz, desde que as pessoas tenham paciência e ensinem no tempo dele. O autista entende tudo ao pé da letra. É incrível, você sabia disso? É mesmo? Se você falar para um autista, nossa, o Paulo está em cima do muro, ele não quer se envolver na discussão, ele fica muito em cima do muro. Ele entende que o Paulo está em cima de um muro. Nossa, aquela menina é uma gata, hein? Não, ela não é uma gata, ela é uma menina. Então, é muito... São detalhes. E isso foi o próprio Marcos Petri que me passou. E só para concluir aqui, o último livro, que eu acho que é uma coisa muito legal também, o último livro da Lei da Inclusão, ele ensina o alfabeto em braille e as letras, o alfabeto de sinais, a linguagem de sinais. Que bacana, Cláudia. Puxa, que trabalho lindo. A gente vai conversar mais sobre esse seu trabalho maravilhoso, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Tá bom. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui na tela e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e eu volto já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente.
Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Cláudia de Carmo. Cláudia, além de escrever, você também desenvolve projetos em escolas, né? Conta pra gente que projetos são esses, por favor. Então, as escolas adotam livros e eu faço um trabalho de visita quando eu conto a história, não só a que eles estão adotando, mas outras histórias. E é muito interessante como as crianças, eu não tinha noção disso quando comecei a escrever para criança, como elas se interessam pelo escritor, quem criou a história, como criou, como é o processo, o desenho, a ilustração. Então, normalmente é um bate-papo muito rico. Agora, eu tenho um trabalho um pouco mais completo, que eu desenvolvi em escola, que é o Vida de Abelha, que pode incluir a adoção de uma colmeia. Esse livro, ele surgiu da ideia, assim, meu filho é engenheiro agrônomo, e ele falou, mãe, por que você não aborda a questão das abelhas numa história? E aí eu criei essa história, que é uma história lúdica, mas verdadeira, né? Onde as abelhas limão, que não produzem mel, elas vivem de saquear as outras colmeias. Então, todas elas são sem ferrão, são abelhas nativas do Brasil. O que acontece? Quando a escola adota esse livro, se ela adotar só o livro, já é bacana, porque falar sobre abelhas, a importância das abelhas é uma coisa bacana, é muito importante para as crianças. Quando elas adotam, como o caso de uma escola aqui em São Paulo, adotou uma colmeia com a supervisão do meu filho, que é engenheiro agrônomo, e meliponicultor, desculpa. Então, ele faz todo o acompanhamento da colmeia. É muito legal, porque as crianças conseguem ver em loco ali o processo de uma sociedade que é absolutamente perfeita. Cada abelhinha tem uma função específica e todas são importantes para a construção da colmeia. Tem uma abelha que cuida especificamente de buscar alimento. Tem uma que cuida de preparar o ninho para a abelha rainha colocar ali a larva. A outra traz o alimento, a outra fecha esse ninho para ele se desenvolver ali dentro, e a outra cuida, é a babá. Então, quando meu filho vai comigo, abre a colmeia, mostra o processo, as crianças degustam o mel. Olha. É absolutamente incrível. E ali a gente fala, a gente explica o processo das abelhas no nosso universo, né? Como elas são importantes. É muito bacana, é muito rico. Aí vocês falam de ecossistema, né? É um jeito de falar de Sim. ecossistema de um jeito lúdico também e mostrando o real, né? Não Sim, só a história, exatamente. mostrando como é que são as abelhas na vida real mesmo, né? Tão importantes para esse meio ambiente, né? Oh.
Você vem trabalhando atualmente uma série em livro e animação que tem como foco a educação ambiental para as crianças a partir de 4 anos, olha só, que são as aventuras de Ollie e Cora, o rapto dos bebês marinhos. Esse livro, você já lançou 2 livros, está lançando um terceiro, é isso? Isso mesmo. Na verdade, o ano passado, a Karina Oliani, que é uma médica, ativista ambiental, enfim, ela... É difícil falar da Karina porque ela faz muitas coisas. Apresentadora de TV, de canal, de programas de aventura, enfim. E ela me procurou e falou, Cláudia, eu acabei de ter uma filha, e se a gente não fizer nada, se o ser humano não fizer nada, quando ela tiver 30 anos, é possível que não existam mais tubarões. Eles estão sendo assassinados, é uma coisa louca, 100 milhões de tubarões por ano. Existe uma teoria de que a barbatana do tubarão, a nadadeira dele, é afrodisíaca, né? Então, na China, nos países asiáticos, eles fazem uma sopa caríssima. E o que acontece? Eles pegam o tubarão, tiram a barbatana, que é responsável pela oxigenação do tubarão, e devolvem ele para o mar, que ele morre afogado, sem ar. Então, ela falou, a gente precisa falar com as crianças hoje, para que isso no futuro deixe de acontecer. E aí, eu criei essa série, chamada As Aventuras de Ollie e Cora. Ollie é essa menininha, que é a minha neta Olivia. A Cora é a filha da Karina Oliani, que na série é uma sereia. Ela é neta de Tritão, então ela é uma princesa. Tem esse cachorrinho aqui, que foi meu cachorrinho, faleceu ano passado, com 16 anos. E eles criam um pacto, elas se conhecem e fazem um pacto de lutarem juntas contra as ações que prejudicam o meio ambiente ou causam a morte de animais. O primeiro episódio fala do rapto de bebês marinhos. Eles são os bebês que são levados para circos aquáticos e vivem muitas vezes, às vezes eles morrem com depressão. A baleia nada quilômetros e quilômetros e quilômetros atrás do barco na tentativa de salvar o seu bebê, e é uma coisa muito cruel. Então, aqui é o primeiro episódio. Como eu disse, eu trago o tema difícil, mas tem pitadas de humor. A minha neta dá gargalhada em alguns trechos, mas ela entende que é feio roubar o bebê da mãe dele, que aquilo não é uma coisa legal. No segundo episódio, que já foi lançado, a gente fala do branqueamento de corais causado pelo aquecimento global. É aqui que a história efetivamente acontece, quando as personagens se conhecem, se apresentam e criam esse pacto. O terceiro livro vai falar do assassinato dos tubarões, mas ele tem partes muito engraçadas. A minha neta, quando eu leio, ainda não está terminada a ilustração, então eu leio para ela o texto sem nenhuma ilustração e ela pede para repetir inúmeras vezes. Quando eu canto a música do tubarão, que termina que o tubarão quer dar uma dentada no bumbum do pescador malvado, aquilo é gargalhada. Repete, Dadá, conta de novo, Dadá. Então, a gente consegue, é possível falar com as crianças de coisas que são erradas, que são ruins, mas, ao mesmo tempo, trazer leveza. Eu dou nome para os tubarões. Então, quando você dá um nome, ele passa a existir efetivamente, ele é importante e ele é salvo no final. Então, você não deixa aquela coisa pesada no final da história. Existe, sim, uma forma de acabar com aquilo. E os próximos já estão escritos, que eu vou falar de poluição dos rios, né? A importância de cuidar do lixo, de Esse já vai ser o energia quarto. sustentável. Esse já vai ser um outro livro, um quarto livro. Sim.
o quarto esse ano ainda. E a gente está com a aprovação na Lei Rouanet para animação infantil. Eu estou incansavelmente buscando parceiros, né, como foi a Volvo e a Luarte, para participar disso, porque o livro ele acaba sendo limitado nessa mensagem. Quando você faz uma animação, você leva essa mensagem a milhares de crianças. Mas que delícia! Milhões de projetos, então. Esse terceiro livro dessas aventuras de Ollie e Cora, quando que você vai lançar o terceiro já? Antes do Dia das Crianças, no final de setembro. Ah, olha, para o Dia das Crianças. E o quarto também já, você falou que lança esse ano? Em Em dezembro. dezembro. Então já está aí em andamento também. Tem Tá. vários projetos pela frente, aí animações, não só dessas aventuras, mas também de outros livros. Está 1000 por hora. Tem outros livros que eu estou escrevendo paralelamente, que não tem a ver com esse tema, e que, se der certo, eu ainda lanço esse ano. Eu sou uma autora independente. Não é fácil. Eu que banco absolutamente tudo. Então, tem hora que você tem que pôr um pouco o pé no freio. Mas esse projeto de educação ambiental, como ele pretende ser animação, ele precisa ter essa continuidade. As empresas precisam perceber que existe um projeto palpável, que ele está acontecendo já, né? Aliás, essa preocupação com o meio ambiente, eu acho que as empresas estão voltadas a isso, né? Muito. É uma questão de futuro para a gente. Cada vez mais. Sim. Agora, como é que é essa sua relação com os leitores? Você estava falando que os seus netos dão gargalhada e tal, e você, como é que é essa questão de você ser uma escritora de livros infantis e essa relação com as crianças? Os feedbacks que você recebe, não só dos seus netos. É muito legal, é muito bacana. Eu já recebi também feedback de pessoas adultas, é interessante, sobre o livro da Carrapata. Uma vez um rapaz gay falou para mim: Cláudia, eu me vi na Celeste. E outros feedbacks, né, de pessoas adultas também, mas as crianças é muito querido, é muito natural, é muito espontâneo, né? Então elas querem levar a boneca com elas. Eu normalmente levo os mascotes, que eu tenho vários mascotes aqui, eu levo na contação de história, e as crianças elas traduzem de uma forma muito simples. Então, sobre a Carrapata Celeste, sobre a Tartaruguinha Daniel, elas perguntam sobre o personagem, elas ficam assim, quando elas veem. Eu tenho um livro aqui, As Confusões de uma Cegonha Atrapalhada. Isso eu contava para os meus filhos quando eles eram pequenininhos, e eu escrevi a história agora, e no final do livro tem a minha foto com eles. Ai, que lindo! E bem rapidamente, Mostra o que de novo. eu digo é que a Mostra cegonha foi para uma festa e se confundiu no dia seguinte, e não tinha bebê no estoque lá do céu. Então ela me mandou uma lagartixinha e um passarinho. Mas eu amei tanto, eu cuidei com tanto amor, que eles foram se transformando em crianças. Eu contava isso para os meus filhos. Eu conto a história. Quando chega no final, as crianças fazem assim. Porque assim, é verdade. E a filha da ilustradora, que ficava assim muito intrigada durante a ilustração, ela tinha 8 anos, e eu falava: essa história é verdadeira, Bia. Aconteceu comigo. No dia do lançamento, ela conheceu a minha filha, né, que era uma lagartixa no começo, e quando ela viu a minha filha pegando uma balinha, eu sempre sirvo balinhas e tudo, ela perguntou assim, eu vi isso, ela perguntou: você também come inseto? E a minha filha respondeu: quando eu era lagartixa eu gostava, mas agora eu prefiro bala. E a ilustradora depois falou para mim: Cláudia, ela tem certeza que a Helena foi uma lagartixa. Então, é um universo maravilhoso. Eu amo conversar com as crianças, porque elas me dão feedbacks inesperados. E até te inspiram, né, para novas histórias. Essa participação é tão espontânea, tão sincera e pura, não é? Da criança.
Deve ser muito gostoso contar histórias, né? É sensacional, é sensacional. É uma coisa que eu faço por prazer, tanto quando me contratam, como gratuitamente. Eu vou e vou com muito prazer. Para terminar, você teria uma mensagem para dar para a gente sobre essa questão da importância de você educar bem os filhos, né, de pensar nas futuras gerações, o seu papel, né, como educadora, quer dizer, que toda mãe também é, né, e também conta histórias. O que você teria para falar? Eu acho que todos nós temos essa responsabilidade, né? Porque a gente a gente já tem o presente, a gente tem o passado e a gente almeja um futuro melhor. Então, eu acho fundamental que os pais contem histórias. Contar história, além de você estar levando exemplos através desse universo infantil, você cria uma proximidade, uma ligação, uma conexão com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto ou com o seu aluno, que essa criança ela leva aqueles momentos para o resto da vida. Dar exemplos, mais do que falar sobre a importância disso ou daquilo, é mostrar, é não deixar um papel, não jogar um papel na rua. Você está com seu filho, então explique para ele. Esse papel, se a gente jogar esse papel de bala, ele vai cair no mar e algum peixinho vai achar que é comida, vai comer e vai se engasgar. Então, é falar dentro de uma linguagem que a criança entenda. Porque se fala, olha, vai cair no bueiro, vai entupir, a criança não entende isso. Ela entende que ela pode machucar um peixinho. Isso ela entende. Então, sair um pouco do nosso universo e entrar no universo da criança é muito simples, fora que é um prazer gigantesco. A gente voltar a ser criança é bom demais. Então, é isso que eu desejo, que os pais, educadores, tios, avós, contem mais histórias e estejam mais próximos desse universo infantil. E eu tô doida para ser avó, para voltar a contar história. Eu contei bastante para as minhas duas. Olha, então você se prepare, porque não tem nada que se compare a essa coisa de ser avó. É maravilhoso. Já vou lendo seus livros aí para ir treinando. Isso. Cláudia, olha, adorei conversar com você. Foi um prazer Eu também. enorme te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço você, a toda a equipe do Viva e Deixe Viver. Esse projeto maravilhoso do qual eu pretendo fazer parte e essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Muito obrigada de novo. Obrigada Obrigada. a você. Beijo grande. Beijo. E os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui. Bem, fique agora com a pílula de Eliana Yunis. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção. O que está em pauta agora, depois de a gente pensar na recepção, na interpretação, é algo que a gente poderia chamar de interação e uma certa disposição dialógica que acaba resultando numa espécie de solidariedade. A palavra interação não é exclusiva da teoria da literatura, apesar de ter passado a circular nesse campo da linguagem com Wolfgang Iser, que tratava da recepção e se referia necessariamente a essa relação entre o texto ou a textualidade interpretável e o leitor receptor. Sabemos nós que o interagir é uma ação de reciprocidade, sem cartas marcadas, apesar de que as cartas sejam conhecidas. A literatura ou a arte em geral exige de quem a cria que haja uma interação daquilo que cria com a vida, com o mundo, com o texto, mas também demanda daquele que descobre, que tira a cobertura do dito, uma réplica que se faz por pensamento, por sentimento, e que põe em marcha algo
que o próprio criador do texto pode desconhecer. Na verdade, a interação pode desencadear uma espécie de resposta reativa, automatizada, até inconsciente. Mas a arte, contudo, exige a pausa, o tempo de reflexão sobre aquilo que nos atinge, que nos alcança. E como é que isso acontece? Acontece porque a arte nos comove. Não é que nos faça chorar. Comover, nos tira do lugar, nos move com aquilo que suscita em nós. A gente costuma dizer, cair da cadeira. Desencadeia aquilo que a crítica do romantismo tomou emprestado da catarse aristotélica como se fosse algo desarrazoado. Mas a lógica da razão não pode ignorar que há uma lógica dos afetos, que é de outra natureza, e que compõe até mesmo o nosso inconsciente, pela sensibilidade, e sai em busca de uma outra razão. Essa interação, como tudo o mais, quer repelir o desgosto, o horror, o mal. E quer afastar o medo, o temor. E aquela pergunta incontrolável, como é que isso aconteceu? Mesmo que brevemente, exige uma reaproximação. Ela é necessária para que a gente descubra o acontecido. Com isso, nos colocamos no lugar do outro, necessariamente, e promovemos uma espécie de purificação, no dizer de Aristóteles, que nada tem a ver com pecado, hein? Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com um certo apuro das nossas condições, das nossas práticas humanas. É como se, de um outro degrau, contemplássemos o mesmo horizonte e aí víssemos outra coisa, víssemos um outro. Esse movimento que descobre o outro não exige que ele seja aceito ou não aceito, mas se reconhece que aquilo que nos afeta, por ter afetado um outro, recorda um outro que poderia ser um de nós. A perspectiva que se abre, ou pode ser aberta, é a de que só na solidariedade tenho a chance de um retorno a uma espécie de expansão de mim mesmo. Ser solidário para estar com ele, não apenas endossá-lo, mas para ser um outro com ele. Ele que respira o mesmo ar, que vive a mesma guerra, que tem direito ao amor, à acolhida e à vida, tanto quanto eu. Certamente, Medeia, ou A Escolha de Sofia, ou Quarto de Despejo, não existiriam se não fosse necessário lembrar a história do outro, descartado, esquecido, para dar uma dimensão de potência àquilo que somos, aquilo que recolhe em nossos atos, de potência ou impotência, no abandono, na solidão. Para ser inteiro, como inspira Cecília Meirelles em seu soneto, e para dar plenitude a tudo que se faz, há que se reconhecer essa interdependência e a ilusão de uma autonomia absoluta no acolher e no ser acolhido.